Sou o professor Franklin de Freitas Lopes e hoje nós vamos fazer uma exposição dentro da disciplina Atletismo aplicado à educação física escolar com o tema Equipamentos e Implementos do Atletismo. Dentro dos objetivos da nossa disciplina, nós poderíamos evidenciar que ela procura identificar e ser capaz de transmitir pedagogicamente o conteúdo do atletismo enquanto o conteúdo da educação física escolar, incluindo ainda a formação de atletas em escolas e organização de eventos atléticos, seja na escola ou na própria comunidade. Identificar, compreender, explicar fundamentos básicos do atletismo, suas regras e técnicas fundamentais. Vamos também procurar desenvolver experiência de metodologia de ensino de educação física, tendo o atletismo como conteúdo programático. Criar e aplicar novos procedimentos de ensino e avaliação do atletismo no ambiente escolar e em outros grupos de treinamentos. Reconhecer a modalidade de atletismo e o fenômeno esportivo como campo de investigação científica. Planejar e realizar atividades esportivas no contexto escolar e também não escolar. Nós temos aqui uma belíssima imagem de uma pista oficial de atletismo com todos os seus setores. Não só a pista de 400 metros, mas também os setores de saltos horizontais, setores de saltos verticais, essa meia-lua aqui é do salto em altura, e esse lado aqui é do salto com vara. Temos também esse setor para o arremesso do peso, ou seja, é um belíssimo cenário onde as provas acontecem e essas especificações acontecem em qualquer lugar do mundo, porque a Federação Internacional de Atletismo Amador, que tem sede em Mônaco, na Europa, ela repassa para todos os continentes, para todos os países filiados a essa instituição, as regras, orientações, técnicas, táticas. Isso faz com que o atletismo tenha uma ressonância bacana em todos os rincões do planeta. Temos aqui mais detalhado a pista, né, com sua área, toda a sua área de corridas, aqui, né, toda a sua área de corridas. A pista tem de 8 a 10 raias, né, dependendo do local, da especificação. E temos também, dentro dessa pista, setores para as provas de campo. Nós temos aqui o martelo e o disco, que é praticado dentro de uma gaiola. Nós vamos ver essa gaiola um pouquinho mais à frente. Temos aqui o lançamento do dardo, que é um corredor, a área de quedas dos implementos. Aqui nós temos o setor do arremesso do peso e uma outra área para o lançamento do dardo, né? Isso aqui são as provas que nós chamamos provas de campo inerentes à questão de arremesso e lançamentos. Arremesso, nós só temos o arremesso do peso e os lançamentos do disco, do dardo e do martelo. E dessa pista nós podemos ver aqui também na parte externa, que é uma outra maneira de se organizar, estruturar uma pista, que é a área de saltos horizontais, tanto para o salto triplo, que ele está a 11 ou 13 metros do caixão de quedas, a sua tábua de impulsão, e o salto em distância, que fica a 3 ou 2 metros de distância da área de queda ou caixão de areia. Nós temos aqui do outro lado o setor do salto com vara. Salto com vara, que é uma prova de salto verticais. Então nós temos aqui essa belíssima pista, bem explicitados os seus detalhes, os seus
locais, e vamos um pouquinho mais na frente colocar para vocês que estão nos assistindo os implementos dessas modalidades. O atletismo ele é dividido em 3 grandes blocos de atividades. Nós temos as corridas, que temos as corridas rasas, aquelas que não tem nenhum empecilho, nenhuma barreira, nenhum obstáculo, que são as corridas dos 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10.000, até a maratona também nós poderíamos incluir como uma das corridas rasas. Temos as corridas com barreiras, que tem as provas de 110 com barreiras para homens, 100 com barreiras para mulheres, e 100 e 400 tanto para homens como para mulheres. O que diferencia uma prova da outra é a altura dessa barreira e a distância entre esses implementos, né? A barreira do 110 masculino, ela tem 1,6 m. A barreira do 100 feminino tem 84 centímetros de altura. Os 400 femininos têm 76 centímetros e os 400 masculinos têm 91 centímetros de altura. Essas barreiras elas são reguláveis, ela tem um dispositivo nas suas laterais que sobe e desce a altura do marco que fica na parte superior da barreira. E temos também as corridas com obstáculos, que são implementos que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que são colocados na pista. Ela toma 3 raias praticamente, e ela tem 2 alturas, uma altura para o masculino, que é 91 centímetros, e a altura para o feminino, que é 76 centímetros. Nas corridas nós podemos também destacar a questão dos escalonamentos. O que são os escalonamentos? Como a pista, as raias externas têm um perímetro maior, quando se faz uma competição você tem que escalonar, tirar aquela diferença da raia 1 para a raia 2, 3 até a raia 8. É isso que nós chamamos de escalonamentos. As saídas, para cada prova tem uma saída. A saída dos 100 metros rasos, dos 100 metros com barreiras e dos 110 com barreiras, a saída é uma só. Mas as demais tem que haver o escalonamento para poder compensar as raias mais externas da pista, né? E a chegada, nós temos sempre a mesma chegada para todas as provas, onde nessa chegada nós temos equipamentos que nós chamamos de equipamentos para poder definir com mais consistência os resultados e não haver nenhum problema quanto à lisura do resultado, né? Nós temos nessa chegada uma escada com vários degraus para os árbitros de chegada e para os cronometristas, né? Isso caracteriza essa chegada. Nós temos, além dessas corridas que nós já falamos, nós temos também, que é uma corrida rasa, que é considerada uma corrida rasa, que são as provas de revezamentos. Nós temos o revezamento 4x100, onde 4 atletas fazem 100 metros cada um, nem sempre um por causa. Nós temos determinadas técnicas, táticas, que muitas das vezes um atleta corre um pouquinho mais, outro corre um pouquinho menos, dependendo do setor de passagem, que é uma coisa que nós vamos ver no outro vídeo, quando estivermos falando sobre corridas especificamente. Então nós temos os revezamentos 4x100 e revezamento 4x400, onde no 4x400 cada um corre 400 metros, né? Temos também dentro das corridas a maratona, que é uma prova que tem uma metragem, uma distância padrão, que são 42 quilômetros e 195 metros, né? Tem uma história em cima dessa modalidade, que depois nós podemos conversar. Tem a prova de cross country, que é uma corrida em terreno variado, altos, baixos, passa por cima de córregos, por pontes, por pedras, né? É uma corrida bem interessante, que é uma corrida no campo, né? Sai da pista, né? É uma prova extra pista de atletismo, né? E temos a marcha atlética, que é uma competição muito
técnica que tem as distâncias de 50 quilômetros para os homens e 20 quilômetros para as mulheres. Temos também, dentro dessa estrutura, que nós vamos falar desses equipamentos também, as provas de saltos. Nós temos os saltos horizontais, que é o salto em distância e o salto triplo. Temos os saltos verticais, que é a altura e vara, que fazem essa composição dos saltos nas competições de atletismo. Dentro também desse mundo do atletismo, nós temos as provas de arremesso e lançamentos. Estamos vendo só as letras, mas daqui a pouco nós vamos ver umas imagenzinhas bacanas para poder aliviar mais esse letreiro que a gente está vendo desde o começo, né? Então, nós temos o arremesso do peso, que é uma esfera de ferro e de bronze, né? Temos o lançamento do disco, lançamento do dardo e o lançamento do martelo. Martelo não é aquele de bater carne não, nem bater prego não, é um martelo que é uma esfera igual a do peso que tem um cabo e uma empunhadura. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E tem as provas combinadas, que dentro das categorias estudantis, nas escolas, são provas que a gente faz assim com mais, digamos assim, com mais determinação, porque dali nós vamos tirar grandes representantes da escola, do município, do estado, até do país, que são as provas combinadas, onde um atleta faz várias modalidades. Aí nós temos o tetátulo, que são 4 provas, nós temos o pentátulo, que são 5 provas, o hexátulo, 6, o heptátulo, que é uma prova genuinamente feminina, são 7 provas, o octátulo, que são 8, e o decátulo, que são 10 provas, que é uma prova dos juvenis, atletas até 19 anos, e também dos adultos, né, que são essas 6 provas são as mais praticadas, e dentro das escolas a gente procura fazer essa seleção, essas observações, para que a gente possa depois especializar os nossos alunos atletas dentro das provas mais adequadas. Equipamentos e implementos. Nós falamos das provas, agora nós vamos fazer uma apresentação dos equipamentos que são utilizados dentro dessas provas, que são os implementos que fazem parte do universo do atletismo. Então vamos lá. Isso aqui nós temos uma pista sintética, né, onde nós temos aqui as raias. Raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem algumas pistas que tem até 10 raias. Essas raias elas têm de 1,21 m a 1,26 m de largura e tem 5 centímetros que separa uma raia da outra. Esses 5 centímetros faz sempre parte da raia mais externas. Por exemplo, a raia 4 aqui no meio, ela começa aqui e termina no final da raia. Ou seja, deixa eu só voltar um pouco. Ou seja, o atleta, quando faz uma corrida, uma corrida balizada, raiada, ele não pode sair da raia mais externas para a raia interna. Isso é uma questão, uma regra, uma orientação que a gente pode falar mais à frente. Então, nós temos aqui a demarcação das raias. A raia 1 é a mais próxima à parte interna da pista e assim ela vai se expandindo, né? Nós temos aqui um círculo para as provas de arremesso e lançamento. Essa atleta ela está fazendo o lançamento do disco, esse implementozinho aqui, nós vamos já falar sobre ele, né? E tem essa área toda aqui para ela fazer a evolução, a movimentação da técnica para liberar o implemento, né? Vamos avançar. Nós temos aqui uma outra atleta também com disco, e aqui ao largo do setor onde ela está, nós temos a gaiola de proteção. Gaiola ou grade de proteção. Essa gaiola ela serve para proteger as pessoas que estão fora dessa área,
porque o implemento desse, ele quando sai das mãos dos atletas, ele sai com uma expulsão, com uma velocidade, uma força centrífuga muito poderosa. Então essas grades ou gaiola de proteção, ela serve exatamente para fazer com que haja uma segurança maior. Se o implemento tocar na grade e cair na área de queda, não tem nenhum problema. Muitas ocorrências se tem uma prova de lançamento de disco e de martelo, do implemento ficar enganchado, o disco nem tanto, mas o martelo, que tem um cabo, enganchado nessas paredes. Essa gaiola, ela tem 10 metros na parte anterior do círculo e 7 metros na parte posterior dessa grade, dessa gaiola, dessa área que protege o setor. Nós temos aqui as barreiras. Eu falei há pouco no início, né, que essas barreiras elas têm uma condição de subir ou descer. Aqui nessa areazinha tem uns ganchinhos que essa parte superior ela sobe ou desce, né? Nós temos aqui as barreiras escalonadas, ou seja, elas estão nas raias. Olha que a barreira primeira está lá na raia 1 e essa barreira aqui deve ser da raia 8, está mais à frente, que é exatamente pelo perímetro da pista, que quanto mais fora, maior esse perímetro, essa área para o atleta correr. Então nós temos aqui essas barreiras que tem 4 alturas, 1,6 m para o 110, com a prova masculina, 84 para as provas 100 com barreiras feminino, 76 para o 400 com barreiras feminino e 91 centímetros para os 400 da barreira masculina. Avancemos. Tá aqui uma barreirinha bonitinha, toda arrumadinha. Aqui ela tem um contrapeso que é exatamente para quando o atleta toca na parte superior dela, quando ela vai, depende da força que ela recebe, ela retorna à posição vertical, né? Mas tem competições que ela cai mesmo e às vezes até atrapalha o atleta da raia vizinha. Então está aqui uma barreira nessa parte superior, as artes laterais e o contrapeso, que é exatamente para poder equilibrar melhor esse implemento. Temos aqui uma prova de barreira feminino, que é os 100 metros com barreiras. As raias estão todas emparelhadas uma ao lado da outra. Temos aqui uma atleta, né, que caiu, deve ter tentado ultrapassar a barreira e teve esse incidente, né, um acidente até, e as outras estão avançando. Você nota que tem umas que estão um pouquinho à frente, mas nenhuma está na técnica devida da ultrapassagem. Estão sempre entre as barreiras, né? Dependendo da prova, o espaço entre uma barreira e outra, ela tem uma especificidade, né? No caso aqui dos 100 com barreira, essa distância entre uma raia e outra é em torno de 8 metros e pouco. No 110 é 9,13, salvo engano. Então nós podemos ver aqui essas barreiras todas alinhadas na prova. Por exemplo, se essa pista tiver 8 raias, nós temos aqui 10 barreiras por raia, nós temos aqui 80 barreiras, né? Cada atleta vai ultrapassar 10 barreiras, sempre 10 barreiras, seja no 100 com barreira feminina, seja no 110 masculino, os 400. O que vai diferenciar uma prova da outra é a distância entre as barreiras e a altura dessa barreira, que eu já falei por várias vezes, né? Nós temos aqui um obstáculo, né? Esse obstáculo ele é utilizado nos 3.000 metros com obstáculos masculino e nos 2.000 metros com obstáculo feminino. A direção da prova é nesse sentido, daqui para lá, nesse sentido. Então o atleta pisa sob o obstáculo e cai lá à frente. Isso aqui é um fosso onde é colocado água. Esse fosso ele tem 70 centímetros de profundidade. Opa, deixa eu voltar um pouco. 70 centímetros de profundidade, né? E o atleta deve pisar sob o obstáculo e cair um pouco mais à frente para poder
ter a sua tranquilidade. Beleza? Muito bem. Esse é um obstáculo que ele pesa 70 quilos e tem 4 metros de comprimento. Ou seja, ele atinge praticamente 3 raias da pista. Numa competição de obstáculo, o atleta ultrapassa 5 obstáculos firmes que são colocados na pista na hora da competição e esse obstáculo fixo que já está aqui no fosso, que na hora da competição ele é colocado dentro da prova, que muitas das vezes ele fica na parte interna da pista ou na parte externa, né? Se é na parte interna, a pista ela passa ao lado dessa parte mais externa do obstáculo. Vamos lá então. Tem aqui uma barreira, como eu já falo. Não, desculpa, é o obstáculo, tá aqui. Ele tem 3,96, né? 4 metros, né? 4 metros de comprimento. Aqui nesse caso é o masculino, tem 91 centímetros de altura. E aqui ele tem uma profundidade na parte mais funda de 69,85, que a gente abrevia para 70 centímetros, né? E ele tem um espaço de 3,56 metros. Isso aqui é um obstáculo masculino, 91, mas se ele para ser transformado no feminino, ele é baixado para 76 centímetros. Nós temos aqui uma prova, uma belíssima foto, né? O obstáculo o fosso já com água, né? Tá aqui o obstáculo, os atletas fazendo a ultrapassagem, né? Temos aqui alguns implementos interessantes para nós repassarmos para vocês. Nós temos aqui um disco. Geralmente esses discos são importados ali do leste europeu, né? Esse disco masculino de 2 kg e o feminino de 1 kg. Nós temos aqui alguns dardos. O dardo masculino adulto é de 800 gramas e o feminino 600 gramas. Nós temos aqui um peso. O peso masculino tem 7,260 kg e o feminino 4 kg. Esse daqui tá bonitinho, pintadinho, arrumadinho, né? Isso aqui nós temos a composição do martelo. É o círculo, a esfera do peso, e nós temos aqui a empunhadura e um cabo. Tá aqui um cabo. Então esse cabo é enganchado aqui nessa partezinha e nessa outra parte da empunhadura. E ele se torna um equipamento bem interessante. Nós temos aqui um bloco de partida. Ele é regulável, pode ser um pouco mais à frente, mais atrás, e serve de ponto de apoio para os atletas nas provas de velocidade, 100, 200, 400, revezamento 4x100, revezamento 4x4, 100 com barreiras femininas, 110 masculino, 400 masculino e feminino. Barreira bloco de partida. O atleta coloca o pezinho aqui e apoia e aguarda o comando do árbitro de partida. Isso aqui é uma espécie de um comunicador que fica do lado para que o atleta possa ouvir. É uma espécie de um megafonezinho, né? Que dá o som na hora da largada. Isso aqui nós temos uma tábua de impulsão. Essa tábua de impulsão é colocada na pista de corridas, na pista de aproximação, no corredor de aproximação, e o atleta vai pisar nessa tábua. Deixa eu voltar. Vai pisar nessa tábua, que ela tem 20 centímetros de largura. Ele vai impulsionar, não pode queimar, ou seja, ultrapassar os 20 centímetros. Nós temos aqui um material chamado plasticina. Essa plasticina, se o atleta ultrapassar a taubinha, ela marca. E o atleta perde a tentativa. Ele vai ter as outras oportunidades, né? Então, essa aqui é uma tábua de impulsão, tem 20 centímetros de largura e tem o comprimento de uma raia de 1,21 m a 1,26 m, né? E tem 10 centímetros de altura. Tábua de impulsão. Plasticina é o material que é colocado na frente dela. Caso o atleta toque, vai marcar.
Isso aqui nós temos um colchão do salto com vara. Por que o salto com vara? É porque você vê aqui uma leve baixadinha, que o atleta vai vir nessa direção, vai impulsionar, ultrapassar e cair no colchão. Isso aqui é um colchão de quedas. E aqui nós temos as hastes, onde vai ser colocado um sarrafo, que é aquela vara onde ele vai ultrapassar. E ele vai utilizar a vara, né, que é especificamente, que vai impulsioná-lo para ultrapassar essa parte superior. Nós temos aqui uma outra área para o salto com vara, que é onde vai ser colocado, enganchado a vara, né? Temos aqui um outro obstáculo, já falamos do obstáculo, né? Das provas de 3.000 masculino e 2.000 feminino. Temos aqui as barreiras, né, regulares. Nós temos aqui algumas plaquetinhas para as provas de campo. Quando um atleta arremessa o peso, ou lança o disco, ou dardo, ou martelo, lá no campo vai ser colocada essa plaquetinha para saber que o atleta 1 lançou o implemento naquele local, para ele poder ter uma base sobre a sua participação. Nós temos aqui um setor de arremesso do peso. Esse setor ele tem 2,16 metros de diâmetro e tem esse anteparo. Importante isso aqui nós entendermos, sabemos o que é isso. É um anteparo. Ele tem 10 centímetros de altura e ele fica na parte superior, na parte anterior do círculo. E o atleta pode tocar na parte interna desse anteparo para poder ter mais firmeza. E aqui é a área de queda de 40 graus. Isso aqui é o setor de arremesso do peso. Temos aqui uma gaiola. Essa gaiola, nós já comentamos sobre ela, é a gaiola de proteção. Essa gaiola é para as provas de lançamento do disco e lançamento do martelo. Lançamento do disco e lançamento do martelo. Ela tem a sua composição externa, né? Ela circunda o círculo, está aqui o círculo. Ela tem uma certa distância do limite da periferia do círculo para a sua composição. E na parte anterior dela, você nota que a parte anterior é um pouco mais alta. Ela tem 10 metros de altura. E na parte posterior do círculo, a parte anterior, 10 metros de altura. E a parte posterior, 7 metros. Então, essa gaiola, ela evita os acidentes na competição. Certo? E ela é utilizada para as provas do lançamento do disco e do lançamento do martelo. Né? Isso aqui é uma figura das duas artes que ficam na frente do colchão, onde vai ser colocado aqui esse sarrafo. Isso aqui é um sarrafo que vai ser colocado aqui para os atletas ultrapassarem. Isso aqui são as artes que ficam ao lado do colchão, na parte do colchão, e que vai ser colocado o sarrafo que o atleta terá que ultrapassar. Nós temos aqui um jogo de bastões, várias cores, colorido, bonitinho, arrumadinho, né? Esse bastão ele tem 30 centímetros de comprimento, e você numa atividade, num treinamento, no aprendizado, você pode utilizar até cabo de vassoura. Você mede 30 centímetros direitinho. Tem atletas que pintam, né, de cores para treinar com os colegas. Então o bastão oficial tem um peso definido, determinado, que é muito leve, e tem essa metragem bacana e também um diâmetrozinho aqui na sua parte circulada, para que haja realmente uma homologação dos resultados dentro dos conformes. Nós temos aqui uma outra imagem do steeplechase, né? Temos aqui um estádio aberto, aqui o steeplechase, que é o obstáculo.
além de ser chamado 3.000 metros com obstáculo, 2.000 metros com obstáculo, ou 3.000 metros steeplechase, escrito steeplechase. Isso é uma coisa para se ver depois. Nós temos aqui o sarrafo, tanto para o salto em altura, como o salto com vara. Esse sarrafo é colocado aqui nesse ponto de apoio que tem nas hastes, para que o atleta possa ultrapassar. Nós temos aqui uma trena para medir longas marcas. Por exemplo, no lançamento do dardo, os atletas lançam quase 100 metros, né? No lançamento do disco, 85 metros. No peso é que é um pouco mais regrado, menos, que em torno de 24 e poucos centímetros do arremesso do peso. Mas aqui é uma trena oficial para se fazer as medições das provas de campo. Não só as provas de arremesso e lançamentos, mas também dos saltos horizontais, o salto em distância e o salto triplo. Avancemos. Nós temos aqui do lado um carrinho que está transportando martelos. Eu falei um pouco atrás, o martelo, né, está aqui a esfera, o cabo e a empunhadura, que são vários martelos, né? Esse carrinho, porque um martelo desse pesa em torno de 7,260 kg, né? Em torno não, pesa 7,260 kg. Tem aqui do lado desse carrinho um dispositivo, uma espécie de uma panelinha, né? Que é exatamente para ser colocado sulfato de magnésio, aquele pozinho que o atleta usa para não escorregar o implemento da sua mão. Os ginastas usam muito, né? O pessoal da ginástica artística usa muito. Então, esse também no atletismo se utiliza, principalmente para a prova do arremesso do peso e também para ter uma empunhadura bacana no lançamento do martelo. Isso aqui é aquele dispositivo do salto com vara, que é onde o atleta vai colocar a cabeça da vara aqui. Ela afixa aqui, né? E o atleta faz a impulsão para saltar 5 metros até 6 metros de altura. Isso aqui é a vala, né? O encaixe para o salto com vara. Beleza? Nós temos aqui uma outra gaiola. Essa gaiola improvisada, ela não tem 10 metros de altura na frente, nem 7 metros atrás. Isso aqui é para iniciantes, para algum local onde se faz preparações, né? Não tem os padrões, para competições de alto nível. Então improvisa-se até mesmo para não ficar muito perigoso, né? A participação dos atletas, né, ficarem vulneráveis a determinadas situações, né? Nós temos aqui uma luva. No lançamento do martelo, o atleta ele pode colocar uma luva com os dedos, as falanges distais, as falanges mais externas dos seus dedos a descoberto, ou seja, essa partezinha, o dedinho fica aqui de fora, né? O dedo fica aqui de fora. Então essa luva é exatamente para poder fixar bem na hora que o atleta vai empunhar o martelo. Então é admissível, é autorizado o atleta utilizar essa luva numa das mãos. A mão que permanece é abaixo da outra na hora do lançamento do martelo. Isso aqui nós temos um carrinho para transporte de blocos de partida. Nós temos aqui os blocos de partida, né, para facilitar, o carrinho bonitinho, arrumadinho, né, e ele vai facilitar a condução dos implementos, né, desse implemento, os blocos de partida, porque tem a saída dos 100 metros, que é no canto, a saída dos 200 é lá do outro lado da pista, dos 400 é lá na chegada geral, né? Então tem um carrinho para poder transportar. Não é todo canto que tem esse carrinho, né? Não é toda competição que você tem.
Às vezes o próprio atleta consegue, ou a organização da competição vai transportando, né? Mas esse carrinho é bem interessante. Isso aqui é um megafone para fazer a chamada para os atletas. O árbitro de partida pode utilizar, né, para que todos possam ouvir, não só os atletas, mas os árbitros também e os assistentes, né? Os assistentes querem saber o que está acontecendo na competição, né? Temos aqui um cronômetro, né? Todo mundo conhece o que é um cronômetro, para marcar os tempos dos atletas. Nós temos aqui uma sapatilha, que nós chamamos sapatilha, para provas de velocidade e provas de impulsão horizontal, salto em distância, salto triplo, onde as travas, os pregos são utilizados na frente. Esses pregos, eles têm vários tamanhos, várias dimensões, dependendo do tipo de pista. Nós temos vários tipos de pista, temos pistas de barro, temos pistas de sintéticas, né, que o prego é bem menor, temos pistas de areia, temos pistas de pó, de pedra, vários tipos de pista. Dependendo da pista, nós vamos utilizar esses pregos para que o atleta se sinta confortável e não escorregue. Temos aqui um outro bloco de partida, né, um outro modelo desse aqui em relação a esse, né, mas sempre com as condições devidas, né? Vamos avançar. Nós temos aqui uma tabuleta que é exatamente para colocar os resultados das provas de campo. Aqui é colocado o número do atleta, pode ser, e o resultado que ele está fazendo. Ou então a metragem, digamos, 12 metros e 92, 8 metros e 31. Isso aqui para que os outros atletas acompanhem, a arbitragem também e o público possa saber qual foi o resultado que o atleta fez. Pode ser no salto em distância, pode ser no salto triplo, pode ser nas provas de arremesso e lançamento, né? São 4 dígitos, mas se passar de 100 já tem que ter aqui, mas geralmente não passa. Então aqui é para marcar o resultado. 5 metros e 93, 27 metros e 12 e assim por diante. Nós temos aqui um dispositivo para marcar a pista que o atleta está participando. Digamos, o atleta na raia 8, tem essa tabuletazinha da raia 8, raia 7, raia 8. Lá na frente a arbitragem vai saber onde é que o atleta está se situando, apesar das raias estarem à frente, né? Mas muitas das vezes o atleta larga antes do tiro, pode perder a tentativa, né? Nas corridas, o atleta não tem nenhum, queimou, saiu antes, está fora da prova, está fora da prova. Só não nas provas combinadas, que o atleta vai ter uma segunda chance. Isso aqui é um dispositivo para colocar o peso, né, para evitar que o atleta pegue, lance ou árbitro. Então você coloca aqui nessa canaletazinha e o peso vai voltar lá para a organização da competição. Nós temos aqui um setor ligado à marcação de passagens do atleta na chegada. Digamos, a prova dos 5.000 metros, ela tem 12 voltas. Então a cada volta vai sendo colocado aqui para o atleta saber, 12, 11, 8, 7, 1. E na última volta, no nosso sininho tradicional, ele toca para fazer com que os atletas saibam que é a última volta. Esse aqui é aquele dispositivo que eu falei, que também é muito utilizado na ginástica artística, para poder facilitar a empunhadura do arremessador. Nós temos aqui um outro dispositivo, somente para competições, para mirins, pré-mirins, que é uma espécie de uma tabuletazinha para dar largada. Ela faz um barulho danado, ela toca aqui e dá a largada. Nós temos aqui os suportes para os saltos verticais, salto de altura e salto com vara. Mais uma imagem da pista, mais uma imagem da barreira, né? Temos aqui uma caixa de saltos, para os saltos horizontais, tanto para o salto em distância como o salto triplo, né? Essa aqui é a caixa de areia, né? Aqui nós temos aqui um pouco apagadinho
a tábua de impulsão, aquela tábua que eu falei lá no início, onde 20 centímetros de largura, 1,21 m, 1,26 m de comprimento, e 10 centímetros de altura, que é colocado, e tem a plasticina na frente, que é para ver se o atleta passou além da tábua. Temos aqui os martelos, né? Aquela luvazinha, temos aqui a esfera, o cabo e a empunhadura. Isso aí são martelos. Isso aqui são pregos, né, que são colocados nas sapatilhas de várias dimensões. Dependendo do piso da pista, quanto mais fofo, maior a trava, né, o prego. Quanto menor a borracha, a travinha menor. Tem essa especificação. Isso aqui é um dispositivo para você atarrachar e aliviar quando você vai colocar o prego na sapatilha, né? Isso aqui eu coloco aqui e vai... Tá aqui uma outra sapatilha. Temos aqui o martelo, aliás, o peso, né? O peso 7,260, o disco e os dardos, discos, peso e martelos. E nós temos aqui a imagem de uma pista, né? Com as suas linhas das raias, né? E o campo verde, onde vão acontecer as provas de arremesso e lançamento, e aqui a meia-lua do salto com vara, certo? E para encerrar, né, nós temos aqui algumas imagens, não tão boas, né, de vários momentos do atletismo, né? Vários momentos do atletismo e dos esportes como um todo. E agradeço a atenção de todos, e é isso que nós tínhamos para falar sobre equipamentos e implementos do atletismo, vídeo número 1 da aula número 3 do nosso curso de Educação Física na disciplina o atletismo aplicado à educação física escolar. Muito obrigado e até a próxima.